Olá galera, vamos lá gravar aí as resoluções de Física 2, do livro 3, capítulo 11, a página 335. Vamos lá. Um gás sofre transformação cíclica ABCA, indicado no gráfico, a seguir a quantidade de calor em Joule trocada nesse ciclo. Bom, a gente tem aqui uma figura, né? Um triângulo retângulo. Primeira conclusão que a gente pode chegar é que a variação da energia interna ela é nula. Até porque, ó, se nós analisarmos aqui a pressão e volume, a transformação vai sair do ponto A e volta novamente para o ponto A. Então, para calcular o trabalho realizado, basta a gente calcular a área da figura. A área de um retângulo, triângulo retângulo é base vezes altura sobre 2. Resposta aí, 125, certo? Letra A, resposta. Partindo do mesmo princípio, podemos resolver a número 2. Nós temos aqui na 2 uma figura, né, mostrando um gás ideal submetido a 3 processos termodinâmicos descrito no gráfico a seguir. O processo 1 tem estado inicial 1 e final 2, o processo 2 tem estado inicial 2 e final 3, e o processo 3 início no 3 e termina no 4. Em relação ao trabalho de 1, 2 e 3, nos processos 1, 2, 3, respectivamente, é bem mais estimada por letra A, né, gente? Se a gente for comparar as áreas do gráfico, o trabalho do 1 é maior do que o 2, que é maior do que o 3. Exercício 3. Um gás ideal evolui de um estado A para o estado B de acordo com o gráfico. São feitas 3 afirmações a respeito desse gás ao evoluir de A para B. Então, a sua pressão aumentou, ele realizou o trabalho, ele recebeu o calor. Então, se a gente dá uma analisada com relação ao gráfico a um volume, em relação à temperatura, se o volume aumentou, ele realizou o trabalho, a 2 está correta. Se ele recebeu calor, a temperatura aumentou, também está correta. A número 1 está errada, por exclusão já chegaríamos na letra B, né? Mas esse processo é um processo isobárico, a pressão é constante. 4. Um gás perfeito passa pela transformação cíclica ABCA, cujo gráfico pressão-volume está representado a seguir. Então nós temos um gráfico bem parecido com o exercício número 1. Vamos lá. O trabalho realizado durante o ciclo é positivo. Segundo item, a transformação A e B é isotérmica entre A e B. E o gás recebe calor da fonte quente durante essa transformação. E número 3, a transformação de C até A é isovolumétrica e o gás diminui sua energia interna durante essa transformação. Pessoal, a número 2 é a única que está correta. A transformação entre A e B não é isotérmica, ela é isobárica. A pressão é constante. Se a gente analisar a linha entre A e B, a pressão não muda nesse trecho. Resposta, letra E. Próxima questão. O diagrama PV para determinar a amostra de gás está representado na figura a seguir. Se o sistema é levado do estado A para o estado B ao longo do percurso ACB, fornece-se a ele uma quantidade de calor de 100 calorias e ele realiza um trabalho de 400 calorias. Se por meio do percurso ABD o calor fornecido é de 72 calorias, então o trabalho realizado vale em calorias. Bom, primeiro vamos calcular aqui a variação de energia interna no trecho A, C e B, entre A, C e B. Nós temos aqui que a quantidade de calor foi de 100 calorias, como o enunciado disse. O trabalho realizado foi de 40 calorias e o ΔU então é de 60 calorias. No trecho ADB, nós temos aqui o exercício falou que a quantidade de calor foi de 72. Nós temos o ΔU que foi de 60, então o trabalho foi de 12. Bem simples, resposta letra C. Exercício número 6. A física é utilizada para descrever os fenômenos naturais e utiliza a linguagem matemática em diversas situações. Porém, em casos específicos, pode ser utilizada a física conceitual para descrever ou explicar certos fenômenos. Por exemplo,
para avaliar qual tipo de transformação gasosa ocorre em situações cotidianas. Dentre as situações descritas, a que indica a situação prática envolvendo uma transformação isovolumétrica é número 6 aí, resposta, gente, letra D, a panela de pressão em seu pleno funcionamento. Letra D. 7. Um gás ideal sofre a transformação ABC indicada no diagrama. O trabalho realizado nessa transformação em joules vale. Bom, se a gente analisar entre o trecho A e B, ocorre trabalho, a pressão, o volume está aumentando. No trecho B e C não está ocorrendo trabalho, o volume não aumenta. Então vamos lá. Vou cair o celular aqui, desculpa. O trabalho, então, onde realmente ocorre entre A e B. Então, o trabalho entre A e B é a pressão vezes a variação do volume, é uma forma de calcular o trabalho. Então, multiplicando aí, te dando os dados do gráfico, nós vamos ter aí 1,5 vezes 10 a sexta joule. Resposta aí, letra C. 8. 1 mol de um gás inicialmente a temperatura de 300 Kelvin, é submetido ao processo termodinâmico ABC mostrado no diagrama VT. E o exercício quer que a gente calcule e determine o trabalho realizado pelo gás em calorias. O trabalho realizado aí foi entre A e B. Entre B e C o volume continua constante, então não há trabalho. Então trabalho entre A e B. Para calcular isso, nós vamos aplicar a mesma fórmula do exercício anterior. O trabalho entre A e B é a pressão de A vezes a variação aí do volume. Mas para calcularmos a pressão, precisamos primeiro aplicar aí a formulinha aqui em cima a pressão vezes o volume igual a nRT. Calculando aí a equação de Clapeyron, nós vamos chegar a uma pressão de 6.000 calorias. E aí, substituindo pela variação do volume, nós vamos ter aí 1.200 calorias, resposta letra A. Exercício 9. Uma amostra de um gás ideal recebe uma quantidade de calor de 2 joules, mantendo seu volume constante. Posteriormente, a mesma quantidade de calor é retirada dessa amostra em um processo isotérmico. Nessa amostra, o trabalho realizado do gás foi D. Então vamos lá. Primeiro, nós vamos determinar aí que o volume é constante, o volume não muda, então o trabalho é igual a zero. No segundo aí a temperatura é constante, então ΔU é igual a zero. Portanto, a quantidade de calor é igual ao trabalho realizado. Resposta aí 5 vezes 10 a segunda joule, letra A, número 9. 10. Uma bomba de encher pneus de bicicleta é acionada rapidamente, tendo a extremidade de saída de ar vedada. Consequentemente, o ar é comprimido, indo do estado 1 para o estado 2. Então, como mostra a figura, a compressão do ar. Nessas condições, a transformação termodinâmica verificada na passagem do estado 1 para o estado 2 aproxima-se mais de uma letra D, gente, adiabática, porque quase não há troca de calor com o meio externo, né? Aconteceu muito rápido. 11. Um gás perfeito ou ideal é o modelo de gás que apresenta um comportamento mais simplificado que os gases reais. Entre as propriedades desse gás podemos citar: o gás perfeito obedece à lei geral dos gases perfeitos, o seu comportamento cumpre com a relação de Clapeyron, a energia interna U de um gás depende unicamente da temperatura absoluta. Assim sendo, é correto afirmar que letra D, gente, resposta letra D. Quando um gás ideal muda de estado através de uma transformação isotérmica, o produto PV é constante durante toda a mudança de estado. Isso daí respeita a equação de Clapeyron. 12. Certa massa de gás ideal sofre uma transformação passando do estado X para o estado Y, como mostra o diagrama PV. Sabendo que a energia interna do gás não variou durante a transformação, o volume X era igual a. Então nós temos aqui um gráfico, pressão e volume. Ele quer saber o volume X aí.
podemos aplicar a formulinha aí do PV, nós vamos ter que o valor de x é igual a 0,15 metros cúbicos. Número 12, resposta à letra I. 13. Na figura seguinte é indicado um sistema termodinâmico com processo cíclico. O ciclo é constituído por duas curvas fechadas, a malha 1 e a malha 2. Ele quer saber aí, por isso, a alternativa correta nesse caso, letra D. Durante um ciclo completo, a variação de energia interna é nula, né? A gente sempre analisa na variação o início e o fim do processo. 14. Um gás ideal sofre uma extração adiabática, então o gás energia na forma de calor com a vizinhança e sua temperatura final é resposta aí, gente, da número 14. Letra A, não troca e é menor que a inicial. 15. Uma quantidade de gás ideal realiza o ciclo ABCDA, representado na figura. Nessas condições, pode-se concluir que, primeiro item aí, no percurso A e B, o trabalho realizado pelo gás é igual a 4 vezes 10 a segunda joule. Gente, aqui está correto, tá? Precisava calcular aí o trabalho. No percurso B e C, o trabalho realizado é nulo. Entre B e C é nulo, o volume é constante, está correto. No percurso CD, ocorre aumento da energia interna. Entre C e D, a pressão não se altera, só o volume que diminui. Então não há aumento de energia interna, é falsa 4. 8. Ao completar cada ciclo, a conversão de calor em trabalho. Isso está correto também. E a 16. Utilizando-se o ciclo em uma máquina, de modo que o gás realize 4 ciclos por segundo, a potência dessa máquina será igual a 8 vezes 10 a segunda watts. Está correto. A soma aqui dá 27, só a 4 que é falsa. 16. Certa massa gasosa contida no reservatório sofre uma transformação termodinâmica no trecho AB. O gráfico mostra o comportamento da pressão em função do volume. O modo do trabalho realizado pelo gás na transformação do trecho AB é D. De novo, gente, calcular aí o trabalho num gráfico de PV, basta calcular a área da figura. Nós temos aqui uma figura completa, um trapézio. Base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Substituindo os valores, 40.000 joules aí. Ou 40 kJ, letra C, a resposta. 17. Um gás ideal realiza o processo ABC, indicado pelo diagrama PV, a seguir. Na transformação isotérmica BC, em que a temperatura permanece constante, o gás absorve 1,4 vezes 10 a quinta joule de calor. O trabalho total realizado pelo gás em joule durante a transformação ABC é igual a... Então, primeiro, pessoal, vamos calcular o trechinho AB. O trabalho em AB é a pressão do A multiplicada pela variação do volume do A. Nós vamos chegar daí a um trabalho entre AB de 10 a quinta joules. Entre B e C, nós não temos variação de energia interna. Então, o trabalho vai ser aí de 1,4 vezes 10 a quinta. Então, o trabalho total vai ser o trabalho de 1 vezes 10 a quinta, mais 1,4 vezes 10 a quinta. Resposta aí, 2,4 vezes 10 a quinta, letra E. 18. Um recipiente cilíndrico fechado provido de um êmbolo contém certa quantidade de um gás ideal, a temperatura de 10 graus Celsius. O gás ocupa um volume V0 e a pressão é P. A partir desse estado inicial, o gás sofre uma expansão isobárica até atingir a temperatura de 20 graus Celsius. A respeito da transformação descrita, é correto afirmar que...
Resposta aí, gente, letra E. O calor absorvido pelo gás durante a transformação é maior do que o trabalho realizado por ele. 19. Nós temos aqui uma quantidade de gases está dentro de um recipiente que contém um pistão móvel, conforme a figura a seguir. As paredes, inclusive a do pistão, são adiabáticas, com exceção de uma delas que permite a troca de calor com a sua fonte. Fornecendo calor ao recipiente, podemos afirmar que, resposta à letra D, a temperatura do gás diminui se o trabalho realizado pelo gás for maior que a do calor fornecido. 20. Uma pequena quantidade de um gás ideal é mantida hermeticamente fechada dentro de um cilindro rígido dotado de um êmbolo. Puxando-se rapidamente o êmbolo, verifica-se uma diminuição na temperatura do gás em relação à transformação sofrida por esse gás. É verdadeiro afirmar que, resposta à letra E, a pressão diminui proporcionalmente mais do que o volume aumentou. Então encerramos aí, pessoal, esse primeiro capítulo de termodinâmica, física 2.